Espero que vocês consigam ver, mas fundamentalmente estas são apenas imagens para inspirar esse tipo de meu pensamento. Eu hoje vou procurar explicar de que maneira penso que é possível começar a mudar o mundo através do processo. Eu gostava de partilhar a minha história hoje, mais em jeito de história pessoal, propriamente de peso, porque acho que é muito mais fácil todos nós nos encontrarmos nessa coincidência, que é o momento em que nos perguntam o que é que nós queremos ser. Que é um momento que seguramente é muito diferente deste. Eu, pelo menos, quando era pequenino, dizia aos meus pais que queria ser pintor ou arquiteto. E a realidade é que aos 3 ou 4 anos fui apanhado na rua a vender aguarelas de pijama. Mas, de facto, o percurso não foi esse. E voltaram-me a fazer essa pergunta um pouco mais tarde, quando eu tinha 15 anos, regressado da África do Sul que estava. E nessa altura eu continuava a sonhar alto e, portanto, disse ao meu pai numa conversa muito aberta que aquilo que eu realmente queria ser era realizador de cinema. Bom, o meu pai reagiu como provavelmente muitos de vocês têm experiência de uma forma muito realista e disse-me, bem, portanto, talvez fosse bom tu pensares numa alternativa. Não é que seja impossível, mas podias escolher um caminho mais fácil. Eu pensei um bocadinho sobre a questão e de facto ele tinha razão, eu não conseguia enumerar os grandes atores, os grandes realizadores naquele momento e portanto pensei noutra coisa que de facto me apaixonava, que era desenhar. Eu passava uma grande parte do meu tempo no liceu a desenhar carros e portanto vim muito contente para o pé do meu pai dizer, epá, eu gostava era de ser desenhador de carros, olha, desenhador de carros também pode ser. E ele ficou uma vez mais a olhar para mim e a dizer, epá, eu não estou assim a ver, quer dizer, há carros que se produzem cá, mas juntam-se as peças, quer dizer, não há propriamente um designer de automóveis consagrado a nível mundial, pá, isso os italianos é que fazem isso, tu se calhar devias repensar, não é? Eu já estava um bocadinho cansado, estava-me a sentir, sinceramente, estava-me a sentir até um bocadinho burro, mas voltei a pensar no tema e pensei, epá, eu gosto de viajar, gosto de falar, gosto de comunicar, e apareci com uma terceira via que era ser embaixador. E de facto, quer dizer, isso era uma coisa que havia em Portugal, portanto, não havia como dizer, epá, mas isso não existe, não é? Quer dizer, existia. Mas dessa vez a resposta foi, ó filho, tu até tens uma data de apelido, isso é uma coisa muito gira e tal, mas, epá, isto em Portugal é um bocado complicado, é preciso ter um certo network e tal, isto tem que... não sei se vai ser fácil. E depois pensa que vais passar a vida a viajar de um lado para o outro com a família às costas, e eu de facto achei que isso não era assim uma coisa muito boa, e senti-me derrotado, e portanto a escolha ficou num sítio muito comum a muita gente, que foi provavelmente, desculpem, isto fechou, provavelmente na não decisão. Portanto, eu decidi fazer economia, era a cadeira que eu tinha melhores notas no liceu, tinha uma professora que eu adorava, o meu pai tinha sido economista e portanto, disse, epá, olha que se lixe, adia-se, um bocadinho como quando se pega num despertador e se diz, bem, venha mais 10 minutos, não é? E, portanto, fiz o curso de Economia, no meu 4º ano comecei a trabalhar e comecei a desenvolver aquilo que toda a gente faz, que é uma carreira corporativa bastante enfadonha, devo dizer, e que foi alicerçada sobre uma decisão que também é muito parecida com a de muitos outros jovens, que é, o que é que a malta vai fazer, não é? Comecei a perguntar aos meus colegas, pá, o que é que vais fazer? Alguns iam para a auditoria, outros iam para a banca, portanto, aquela sensação de manada era confortável, pá, vamos uma data de nós para dentro de bancos, a gente há de aprender uns com os outros, que é como acontece aqui na faculdade, se morderem algum há de ser o gajo da ponta, portanto a gente aqui também, a gente safa-se, não é? Portanto, uma vez mais o critério de decisão era tentar adiar e, portanto, tentar ter evidência de uma coisa que eu gostasse, dando oportunidade à experiência. Portanto, tive 3 anos aí, não acho que tenha sido propriamente mal sucedido, mas foi de facto uma perda de tempo no sentido da aprendizagem. Aprendi coisas que nunca mais precisei de usar na realidade. Do ponto de vista técnico, aprendi outras que sim, me enriqueceram bastante. Mas a verdade é que foi uma curta carreira bastante miserável e no dia em que eu quis sair de um banco, recrutaram-me para dentro da própria empresa de recrutamento. E foi só assim que consegui ter acesso à experiência de trabalhar na indústria de recrutamento, que conheci durante um pouco mais de 9 anos, e foi aí que eu comecei, de facto, a pensar que essa guerra deveria ser minha, não é? Eu tive em 2 empresas multinacionais de recrutamento e, como eventualmente alguns saberão, depois mais tarde empreendi e construí uma firma
portuguesa que basicamente, em vez de fazer recrutamento, fazia gestão de talento, que é uma coisa particularmente diferente. Eu não sei se estamos a conseguir apanhar slides alguns. Não? Ok. É que é importante só para ilustrar. Portanto, a Jason foi para já uma experiência de procurar desafiar os paradigmas que havia dentro da sociedade e dizer, não, o talento não é uma coisa rara, toda a gente tem talento, o que tem valor acaba sempre por transformar-se em dinheiro e o valor do talento está na comunidade. Portanto, vamos focar toda a nossa atenção sobre a comunidade e os clientes não vão ter outro remédio se não trabalhar connosco. E, portanto, foi, obviamente, alicerçado na mitologia grega, num conjunto de heróis, e que, às tantas, rumaram mesmo para o mundo e, portanto, às tantas nós pensámos que poderíamos mesmo oferecer o Velocino de Ouro ao mundo e, portanto, decidimos extrapolar o mercado do talento português, não para o mercado doméstico, mas para o mercado português dos portugueses no mundo. E daí resultou uma viagem, uma odisseia à volta do mundo e nós comprometemos em construir um projeto social chamado The Star Tracker. Então, foi a primeira rede social direcionada exclusivamente para o talento, não para o recrutamento, e foi a primeira rede social a ter um conjunto de tags e hoje e uma dinâmica muito particular e muito especial e acabou por fazer com que eu saísse do mundo corporativo e decidisse interessar-me pelo talento na sua dinâmica mais completa e, portanto, passasse a ser um empreendedor social e, dessa maneira, abandonei, portanto, a Jason e dediquei-me exclusivamente à promessa que tinha feito ao Presidente da República, neste caso, de constituir uma fundação que procurasse identificar, promover e desenvolver o talento português no mundo, como forma não só de desenvolver a nossa autoestima e de nós nos reencontrarmos enquanto povo, mas também de promover a marca de Portugal através dos seus agentes mais hábeis, que são os seus talentos. Sobretudo numa altura em que todos sabemos que a globalização significa nomadismo, não é? E, portanto, essa promessa é provavelmente a mais difícil que eu tenho encontrado para cumprir. Entrei num fosso, sou muito franco, de 2 anos de profunda dor, por várias vicissitudes, não só porque tive que lidar com o facto de que quando nós saímos do mundo corporativo poderoso, das empresas e do dinheiro e da percepção de que nós podemos ser influentes e importantes para as pessoas, nós não existimos. Portanto, de repente, quando eu fiz a promessa e pensei que o meu povo iria atrás, dei comigo lá sozinho. E isto foi, de facto, uma dor muito grande. Acumulei essa dor também com a dor de me separar. Portanto, divorciei-me, foram, de facto, épocas péssimas e como se não fosse suficiente, apareceu uma crise global, portanto, ninguém sequer tinha dinheiro para financiar este empreendimento que no fundo era para todos. Com talvez essa mágoa, comecei a questionar uma série de coisas, nomeadamente o progresso humano, o que era, na realidade, a tese das carreiras, por ser um fenómeno extremamente novo. Quer dizer, se nós pensarmos na evolução humana e tivermos consciência que todos nós temos pelo menos um avô ou 2, não é? Ou pelo menos os que têm sorte, se pensarmos que, perante a pergunta do quem és tu, os nossos avós não responderiam, eu sou o diretor financeiro da empresa XYZ, mas diriam, eu sou fulano tal, da família de não sei o quê, dali daquela terra. Nós temos consciência que este problema das carreiras é um problema gravíssimo para a evolução humana porque tornou-nos, de repente, vítimas de uma armadilha que é nós somos o que fazemos. E isto é uma coisa completamente absurda. E, portanto, comecei furiosamente a questionar a relação entre a experiência e o talento, se o talento era de facto uma característica inata, se toda a gente tinha ou não, porque que havia a inequidade de alguns terem evidentemente mais bem-sucedidos do que outros e que relação havia entre o sucesso e o talento e, portanto, mergulhei seriamente no conhecimento com a dor de pensar que talvez ainda hoje, se o Fernando Pessoa existisse, pudesse ser um consultor da Deloitte, um auditor, não é? Porque, de facto, continuamos tão carreiristas e tão inábeis para reconhecer talento extraordinário como éramos na altura. E também, por outro lado, com a falência que tinha a todos os níveis, a questionar o meu grau de felicidade e a dizer, pá, mas eu não sou menos feliz do que era antes, não tenho menos paixão por aquilo que faço do que antes, a única coisa é que os meus cartões estão todos tapados, não é? Portanto, eu voltei a ter que rodar os meus plafons de cartões todos e a ser muito mais criativo a gerir o dinheiro e a cortar em algum dele. Mas claramente não fiquei menos feliz por aquilo que eu estava a fazer. E, portanto, a pergunta do talento passou a ser assim uma obsessão. Fui à procura de centenas de definições diferentes, encontrei algumas interessantes, nomeadamente esta do Shell Nordstrom, que pela primeira vez vem colocar a tónica do talento não como uma perspectiva, não como um dom individual, mas como algo que no nosso tempo passou a ser uma coisa grupal.
E se vocês repararem bem, a definição do Shell Nordstrom é know-how, know who, can do. Portanto, o know-how, que é a nossa experiência, seja ela académica ou profissional, acumula-se com o poder das relações que nós constituímos, porque de facto nós hoje sabemos, se tivermos 500 amigos no Facebook e um talento extraordinário, se formos animais sociais, vamos provavelmente ter mais sucesso do que se formos extremamente introvertidos, não conectarmos com ninguém e tivermos a verdade do mundo para guardar, não é? Portanto, isso passou a ser uma característica grupal no tempo que corre. E, portanto, isso intrigou-me bastante e por isso eu escolhi esta também para partilhar. A terceira era uma questão a terceira perspectiva era a perspectiva do can do, que é eu consigo fazer, eu tenho potencial para, eu quero, não é? E, portanto, achei isso extremamente interessante e fiquei muito contente com essa, mas rapidamente tropecei noutra, muito mais sensata, daquele que é considerado o consultor mais influente do mundo, chamado Ram Charan. É o homem que ajudou o Jack Welch a dar a volta à GE e provavelmente ao governo americano a resolver esta crise às postas, e disse ele uma vez num táxi, quando veio a Portugal, que de facto o talento era uma coisa que todo o ser humano tinha, que era uma coisa universal, que na realidade até não era uma coisa subjetiva, era uma coisa relativa, porque é uma coisa que deve ser comparada com outrem, mas que na realidade ela é extremamente objetiva e até é estatística, ou seja, se eu perguntar a 10 pessoas para me descreverem e se 10 pessoas disserem que eu sou criativo, é objetivamente uma virtude que eu tenho, porque ela é reconhecida por terceiras pessoas de uma lógica repetitiva. E, portanto, esta também me pareceu interessante, mas a melhor de todas veio, achava eu na altura, por uma questão muito particular. Eu prometi, quase como desígnio, visitar 16 cidades em 3 meses, no mês de setembro até novembro de 2009, e, portanto, peguei numa mochila e semana sim, semana não, embarcava para o mundo onde ia conhecer portugueses. Conheci 600 portugueses, fiz uma lista de 220 talentos extraordinários portugueses no mundo inteiro, mas nas semanas em que eu não estava com os meus filhos, telefonava-lhes e eles ficavam muito agitados de saber que o pai estava em Paris, ora estava em Luanda, ora estava noutro sítio qualquer, e um dia ganharam coragem para me perguntar. Perguntaram-me, oh pai, esta coisa, porquê é que tu andas sempre a viajar? Porquê é que andas sempre a viajar? O que é isto do talento? Porquê é que estás sempre atrás do talento? O que é isso? Os meus filhos têm 7 e 8, na altura tinham 7 e 6, e eu sinceramente não sabia responder-lhes que não, mostrando-lhes uma evidência que eles também tinham, que foi relacionar essa ideia ao Pokémon. Eu disse, olha, queridos, o talento é como os Pokémons, vocês colecionam Pokémons, o pai coleciona talentos. O talento é o poder mágico que cada um de nós tem dentro dele e que nada tem a ver com a forma, com o formato, com o peso, com a cor. E que da mesma maneira que os Pokémons é tornado evidente em consequência de alguma coisa. Eu não sei se vocês ainda jogam Pokémons, mas os Pokémons têm evoluções, não é? E, portanto, é uma coisa que está guardada entre nós, que perante um determinado estímulo sai e se manifesta e torna-nos poderosíssimos. E então os meus filhos acharam aquilo o máximo. Eu, para ganhar dinheiro entre este mundo social e o mundo corporativo, comecei a ir fazer algumas palestras a empresas e a falar nomeadamente do tema do talento. E em algumas das perspectivas dizia, eu acho que nós temos que perceber que o progresso não é aquele slide que eu mostrei há pouco, mas é nós termos consciência que é legítimo e é inteligente nós, mais do que contrariarmos aquilo que nós pensamos ser difícil e que é a vontade dos nossos filhos, nós aceitarmos que é nossa obrigação ajudá-los a construir o mundo que eles querem. Porque na realidade, ao longo de toda a história, foi sempre a geração que veio a seguir que ganhou. E é isso que nós chamamos de progresso. Portanto, eu acho que nós devemos aprender com os filhos. E houve um chico esperto, ainda bem que existem, que dizia, mas você diz isso, mas a definição que você deu aos seus filhos foi você que deu, você não lhes perguntou. E eu fiquei remoendo aquilo e disse, tem toda a razão. Chegou o aniversário do meu filho, Lourenço, e pedi ao Carlos Coelho, que está aqui, que aproveito para agradecer uma vez mais, se ele me emprestava uma sala que ele tem fabulosa, que se chama The Empty Room. É um espaço completamente vazio, em cima da 24 de Julho, que ele usa para ceder a clientes para eles pensarem. É um templo do pensamento, talvez. E como o Lourenço sempre teve, como o Diogo, festas de anos memoráveis, lembrei-me de convidar um designer de arte urbana e fazer um workshop de grafite com os miúdos. Mas também porque estava nessa altura, numa fase muito crítica, muito dolorosa, pensei, eu não quero uma festa de anos como aquelas que vêm cá os pais, largam os miúdos, ficam cá até às 6, depois vão-se embora. Porque eu não gosto, quando me toca a mim o meu fim de semana, ter que deixar os meus filhos nas festas de anos e ter que andar a fazer horas. Portanto, nesta festa de anos os pais têm que vir. Também têm direito à prenda, mas têm que vir. E assim foi. Portanto, fizemos uma festa de anos, em que basicamente
Fizemos o contrário, dissemos, bom, nós gostávamos de saber se vocês gostam de pintar. Claro, toda a gente contente. E disse, bom, nós hoje vamos pintar pais e filhos, por isso vai ser muito divertido, vocês vão ter a oportunidade de estar a interagir com os pais e a pintar e a criar, vai ser muito fixe. Mas eu espero que vocês tenham trazido o vosso talento. E eles todos se riram. Disse, porquê é que estão a rir? Não sabem o que é o talento? E riram-se mais ainda. Eu disse, então, o que é que se passa? Sabem o que é o talento ou não? Quem souber o que é o talento, ponha a mão no ar. Eram 25 miúdos e houve 25 mãos no ar. E a definição a que chegámos foi muito simples. O que eles disseram que é o talento, e que é para mim a melhor definição que encontrei até hoje, foi isto. É uma coisa que fazemos e gostamos. Só tem duas componentes. É um verbo de ação e é um prazer. Okay? Eles tinham, recordos mais uma vez, 7 anos, os pais ficaram completamente boquiabertos, porque o talento é um tema mais do que tabu. Com algumas crianças de 7 anos já se explicou de onde é que vêm os bebés, mas sobre talento nunca se conversou com uma criança de 7 anos. Okay? Portanto, esta na realidade é a perspectiva real, é que nós desaprendemos o que é o talento, confundimos-la com experiência, confundimos-la com sucesso mais à frente. Enfim, eu pergunto às gente, então, mas se vocês têm talento e se têm todos talento, onde é que o trouxeram? Porque eu não vejo aqui sacos nem nada, eles riam-se. Disse, mas onde é que está o talento? Digam lá e tal. E eles continuavam a pôr as mãos no ar. Uma criança disse, está no cérebro. A outra disse, está no coração. Houve um ainda que disse, está na alma. Portanto, ficou claro que era uma característica, era um dom que era intrínseco a eles. E era inato, e era universal. Pela definição deles, não é? Toda a gente pode fazer alguma coisa e ter prazer nisso. Mas mais giro foi quando eu perguntei, então, mas vocês já usaram os vossos talentos? Claro! Então, mas se usaram, o que é que aconteceu? Eu vi uma criança que disse assim, a mim os meus olhos brilham. Uma coisa muito fixe. A outra, era um rapaz, lembrou-se de dizer uma coisa que ficou tudo assim um bocadinho incomodado, que foi, a minha mãe fica furiosa. E eu, depois daquele momento de silêncio, quer dizer, parecia que havia ali uma mãe completamente dominadora, disse, mas porquê? E eu disse, porque me atraso para comer a sopa. O que é a coisa mais evidente quando nós fazemos uma coisa que nos dá prazer, perdemos a noção do tempo. Isso já nos aconteceu a todos, não é? E, portanto, aquilo que eu procurei a partir desse momento fazer foi dizer às pessoas que o talento é como um jogo, é uma coisa que pode ser jogada, é uma coisa que nós podemos aprender e ensinar e ter prazer em fazer. Porque mais do que nós encontrarmos os defeitos dos nossos filhos, as negativas que eles têm ou as faltas de comportamento, é aprendermos a olhar para eles e ver quando é que lhes brilham os olhos, quando é que eles ficaram atrasados, quando é que eles têm a pele arrepiada, quando é que eles parece que até brilham. E começar a ter um bocadinho mais de atenção a isso e levar essa experiência um bocadinho mais além. O meu tempo está a acabar e eu gostava só de vos dizer que as redes sociais vão ter uma importância enorme nesse trabalho, que vai ser transformar a sociedade de uma sociedade industrialista em que o trabalho é remunerado em função do tempo para uma sociedade em que o trabalho é remunerado em função do valor. E em que nós aprendemos uma coisa, nós temos que fazer aquilo que os nossos filhos querem. E os nossos filhos já não querem ser o que fazem, querem fazer o que são. Não sejas só aquilo que tu fazes. Ok? Ser feliz. Obrigado.